Fala, galera, beleza? Vamos resolver o exercício 84 da seção 14.3 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: mostre que a função produção de Cobb-Douglas, P de LK, é igual a B vezes E elevado a alfa, vezes K elevado a beta, em que B, alfa e beta são constantes, satisfaz a seguinte equação: L, que multiplica a derivada parcial de P com relação a L, mais K vezes a derivada parcial de P com relação a K, isso é igual a alfa mais beta vezes a função P. Então, para verificar se a função P satisfaz a equação, vamos calcular as derivadas parciais de P com relação a L e a derivada parcial de P com relação a K. E para calcular a derivada de P com relação a L, vamos considerar K constante e derivar em relação a L, né? Bom, a derivada parcial de P com relação a L é a mesma coisa que derivar com relação a L, a função P. E eu vou derivar com relação a L, B, que multiplica L elevado a alfa, que multiplica K elevado a beta. Bom, se a gente prestar atenção, derivar com relação a L, observar que K para a gente é constante. Então, B vezes K elevado a beta, tudo isso é constante, cai fora da derivada, e eu vou derivar com relação a L parcialmente, L elevado a alfa. E, pela regra da potência, isso é B, que multiplica K vezes beta, isso, derivando L alfa, isso é alfa vezes L elevado a alfa menos 1. Arrumando a nossa expressão, isso é alfa vezes B, que multiplica L elevado a alfa menos 1, que multiplica K elevado a beta. Bom, essa é a derivada parcial de P com relação a L. Para calcular a derivada parcial de P com relação a K, vamos considerar L constante e derivar em relação a K. Bom, a derivada parcial de P com relação a K é a mesma coisa que derivar parcialmente com relação a K, B, que multiplica L elevado a alfa, que multiplica K elevado a beta. Derivar parcialmente P com relação a K é considerar agora L como constante. Então, B, que multiplica L elevado a alfa, tudo isso é constante, e eu vou derivar parcialmente com relação a K, a função K elevado a beta. E o resultado dessa derivada parcial é beta, que multiplica K elevado a beta menos 1. Ou seja, essa minha derivada é B, que multiplica L elevado a alfa, que multiplica beta, que multiplica K elevado a beta menos 1. Arrumando essa expressão, isso é beta vezes B, L elevado a alfa, que multiplica K elevado a beta menos 1. Agora que calculamos as derivadas parciais de P com relação a L, de P com relação a K, vamos verificar se a função P satisfaz a equação L, derivada parcial de P com relação a L, mais K vezes a derivada parcial de P com relação a K, isso é igual a alfa mais beta que multiplica P. Bom, se a gente prestar atenção, a derivada parcial de P com relação a L é alfa vezes B, L elevado a alfa menos 1 vezes K elevado a beta. A derivada parcial de P com relação a K é beta vezes B, L elevado a alfa, que multiplica K elevado a beta menos 1. Bom, aqui a gente observa que esse L vai multiplicar esse L elevado a alfa menos 1. Então, eu fico com alfa vezes B, que multiplica L, que multiplica L elevado a alfa menos 1 vezes K elevado a beta. A outra parte, temos que K vai multiplicar esse K elevado a beta menos 1. Então, eu fico com beta vezes B, L elevado a alfa, K vezes K elevado a beta menos 1. Bom, esse L vezes L elevado a alfa menos 1 é a mesma coisa que L elevado a alfa menos 1 mais 1. A mesma coisa serve para o K. K vezes K elevado a beta menos 1 é a mesma coisa que K elevado a beta menos 1 mais 1. Ou seja, isso é alfa vezes B, que multiplica L elevado a alfa menos 1 mais 1, que multiplica K elevado a beta. Mais beta vezes B, L elevado a alfa, que multiplica K elevado a beta menos 1 mais 1. Então, esse menos 1 com mais 1 cancelam todos os dois, e eu fico com alfa vezes B, L alfa vezes K beta, mais beta vezes B, L alfa K beta. Então, se você prestar atenção, beta L alfa KB, ele aparece nos dois termos, e eu posso colocá-los em evidência. Então, eu fico com alfa mais beta, que multiplica B, L alfa K beta. Mas quem é B, L alfa K beta? É a minha função P. Ou seja, isso é igual a alfa mais beta, que multiplica a nossa função P. Portanto, a função produção de Cobb-Douglas, né, P de LK, é igual a beta vezes L elevado a alfa vezes K elevado a beta, em que beta, alfa e B são constantes, e elas satisfazem essa equação diferencial.